Vai ter TPK, todo mundo vai morrer e perderemos, então terá a primeira temporada em que no final os jogadores não vencem. Vamos ver o que isso pode rolar, como que pode se desenrolar nas próximas sessões, porque depois dessa última sessão a gente descobriu bastante coisa, tanto que já tem spoilerzinho na thumb, mas por isso que eu segurei esse vídeo até depois ali do lançamento na terça, para poder dar tempo da galera que gosta de ver Ordem já ter dado aquela bisoiada no episódio, mas agora vamos entrar a fundo então nos spoilers do episódio, além do que eu acabei já revelando. Então, nós tivemos então uma sessão muito interessante, sessão número 7, onde todos os membros do grupo dos couraças acabaram morrendo. Todos não, no caso, ainda falta o Argano, temos a confirmação de sua morte, mas por enquanto tudo indica que houve sim uma destruição deste grupo, que a chance da gente ter um ou outro sobrevivente seria muito baixa. Então agora a gente viu também o poder dos vampiros, que eles estão extremamente poderosos, com o Caro Raziel tendo um dano médio de 30, que ali acarretaria na maioria dos personagens morrendo de 2 golpes dele se ele acertar, né? Obviamente que tem reduções e coisas do tipo que podem segurar o tranco, mas na cogitação ali, a maioria dos personagens morreriam com 2 golpes ali. E sem contar que os jogadores estão em frangalhos, estão machucados, todos puídos, lascados, e terão apenas uma noite ali antes da guerra contra os vampiros, onde eles vão restaurar 6 pontos de vida. Então não tem muito mais o que fazer. Eu acho que teremos uma grande destruição no próximo episódio, ou será que não? Por mais que os personagens tenham sido bastante machucados nessa sessão, de certa maneira, o principal ali sendo o Labirinto e a Guiá, que acabaram se ferrando mais, os jogadores conseguiram jogar muito bem, usaram de estratégia para conseguir derrotar ali o grupo dos couraças. Então, pensando no fator estratégico, ele pode ajudar bastante no combate contra os vampiros, e isso pode dar uma facilidade maior para os jogadores conseguirem, pelo menos, matar um ou dois. Já eu explico por que eles precisam matar pelo menos um ou dois. Para além dos fatores táticos, os jogadores também podem ter a ajuda dos psicoleiras. A gente não sabe como vai acontecer na próxima sessão, se os psicoleiras vão dar para trás, desistir dessa ideia, ou até mesmo os jogadores decidam acabar com os psicoleiras antes de acabar com os vampiros, por seja qual motivo que eles possam ter de discussão, mas eu acho que o foco da próxima sessão é tentar um ataque contra os vampiros. E, para mim, na minha visão, o Cellbit não vai deixar que os vampiros sejam derrotados antes do último episódio. Então eu acho que enquanto eles forem atacar, algum dos sacrifícios será morto, possivelmente o Kaito. Algum desses vampiros pode invadir, sair da sua base, tentar passar pelos jogadores e pegar o Kaito ali mais de fininho, fazendo um ataque contra ele, ou até mesmo matando o Henry, que deu pra entender que o Cellbit não quer que ele tenha um plot armor, mas meio que deu uma colher de chá pra ele nessa sessão, acabou acontecendo isso. Então, eles vão ter os bônus dos psicoleiras para combate, que eu acho que contra os vampiros talvez eles utilizem de maneira melhor, ou usem mesmo, no caso, arriscando os psicoleiros, porque vai ser uma batalha muito difícil, mesmo que seja uma mecânica que eu achei estranha, que não gostei tanto, que eu acho que ela falta ali um quesinho por trás para poder melhorar, mas, no geral, eu acho que se eles partissem para um combate contra os vampiros, eles iam acabar utilizando mais 5 de dano, mais 5 de ataque, que esses personagens acabam dando para poder ir para cima dos vampiros. E aí, o que acontece, tá? Entrando nessa questão que a gente precisa matar pelo menos dois, né? O Argano é um personagem que eu defino praticamente como ele está morto. Eu não acho que ele tem cérebro para fazer uma vingança contra os jogadores, nem acho que os jogadores vão tentar convencer eles a matar os vampiros. Não, eu acho que o Arcano ficará lá queimando pouco a pouco até morrer ali no incêndio do grupo dos couraças, né? Que eles acabaram deixando na base dos couraças. Então o Argano possivelmente é um personagem que eu acho que a gente não vai ver mais. O Pomba é alguém que inevitavelmente vai acabar sendo consumido ali, morrendo, e também percebemos que parece que o Pomba foi sequestrado na sessão. Então eu vou marcar um X como uma grande possibilidade que o Pomba não seja um personagem que dure muito até o final. Os nossos psicoleiras ficarão muito em risco e podem acabar morrendo também. Mas, pensando na questão dos outros grupos, né, nos últimos 2 grupos que faltam, por que eu falei que a gente precisa matar só 2 vampiros? Primeiro que o Selbit, ele tava respondendo algumas pessoas no Twitter, e ele falou que se o Dalmo tivesse partido pra cima do Belizar,
talvez ele tivesse matado o Velizar, né? Na verdade, ele disse que tinha bastante chance. Então, o Velizar é alguém que não tem muita vida e que, se for focado, pode ser sim derrotado até com tremenda facilidade, comparado ao Raziel, por exemplo. A gente nem sabe quanto de vida o Raziel tem, pra falar a verdade. A gente sabe que ele tem muito dano. Isso não garante muita vida, do jeito que o personagem faz as fichas de NPCs e coisas do tipo. Mas se a gente conseguir matar o Velizar e matar o Alvira, que é uma ocultista, então se pressupõe que ela tem um pouco menos de vida, isso abre o quê? 3 vagas no final do Hexatome. E aí que eu vou falar sobre porque eu acho que tem 99% de chance de não ter TPK, pelo menos de início, a não ser se for uma mega super escolha dos jogadores. A gente sabe que no final do Hexatomb precisa obrigatoriamente ter 6 pessoas vivas, sendo dessas 6 um sacrifício, e que você pode sim filiar-se a pessoas que não eram do seu grupo e fazer, entre aspas, parte desse grupo. É o próprio acordo que o Giovanni fez com os jogadores. Você pode entrar no meu grupo se a gente perder membros, ou eu posso entrar no seu grupo se vocês perderem membros. Então, essa é uma estratégia dentro do conjunto do Hexatomb. Se a gente chega no final e a gente começa a entender que os vampiros são imparáveis, que os vampiros são muito poderosos, eles não vão matar todo mundo, eles precisam deixar pessoas vivas para que no final possas ter a quantidade suficiente para o Hexatomb acabar ativando. E porque especialmente eu acho que pelo menos 2 pessoas têm que ser mortas. Existe a possibilidade do Giovanni ter algo planejado por final e que ele se junte com Raziel. Então, vou formar aqui uma ideia de última equipe aqui que poderia se formar no Hexatomb após as lutas, os combates dos últimos episódios. Por exemplo, isso aqui, Raziel, Zéfiro, pode ser qualquer outro vampiro, tá? Eu tô colocando o Zéfiro ali só pensando por causa que eles poderiam focar na ocultista, mas o Zéfiro também parece ter uma ligação com o Velizar, ou pelo menos é mais cria do Velizar, por mais que ele também obedeça os comandos do Raziel, mas ele poderia, então, vou colocar aqui a Alvira, se vocês quiserem, se vocês acharam o Velizar fazendo mais sentido. Então o que importa é Raziel e outro vampiro. Giovanni pode se filiar a esse grupo, ele é uma pessoa que consegue manipular as pessoas, que tem uma boa diplomacia, então ele poderia dar um jeito de conseguir fazer parte desse grupo. Sem contar que eu acho que foi o Giovanni que sequestrou o Pomba, né? E eu acho que aquelas garras que a gente viu no chão não eram vampiros, pode ser outra coisa. E dos outros membros vivos, eu acho muito difícil manter a Cleo Brisa viva. Eu acho até que ela já pode estar morta a essa altura do campeonato e a gente não sabe. O Cristino é alguém que tem força pra lutar. Obviamente, quando eles forem brigar contra os vampiros, eles vão ativar o Cristino e ele vai ir pra cima pra ajudar os jogadores pra tentar matar os vampiros. E talvez isso seja uma das chances para que os jogadores consigam destruir todos os vampiros. Também ter a ajuda do Cristino. Mas é alguém que não me parece estar muito disposto a ganhar o Hexatomb, pelo menos nas suas falas, nas suas questões que ele falou. Talvez ele possa ter até uma outra forma de sair ou uma outra forma de entrar. Talvez ele queira ir para Tenebres, né, já que a gente sabe que ele tem essa influência, e ele encontre uma forma de entrar em Tenebres a partir do Hexatomb. Então, eu até posso considerar ele nesta continha aqui. E também poderia considerar que algum dos psicoleiras possa sobreviver até o final e se unir com os vampiros. Não se unir numa questão de somos amigos e não vou vingar o que vocês fizeram com meus amigos, né, com os meus companheiros de banda. Mas para concluir o Hexatomb precisa ter 6 pessoas. Se eu for uma dessas pessoas, deu a entender que o Eloy cumpriria o Hexatomb. Ele não acha que ele morreria para não cumprir o Hexatomb. Ele poderia ressuscitar a sua banda, ressuscitar a sua equipe. Algumas coisas poderiam acontecer nessa questão. A gente ainda não sabe quais são os desejos possíveis do Hexatomb. Eu vou deixar como Cristino aqui nessa lista, mas considerem que isso é mais uma questão coringa. Alguma pessoa desses grupos podem não estar tranquilo em só morrer e é isso, ok? E isso resta uma vaga. E possivelmente a gente teria muita chance de ser os jogadores. Nós jogadores são mais fortes do que os psicoleiras, então eles poderiam matar os psicoleiras para poder pegar a vaga do grupo final. Eles poderiam ali partir para cima do Giovanni, do próprio Cristino, mas o que importa eu acho que é mais a questão de que todos os psicoleiros ao final podem ser mortos. Eles são 3 pessoas, mas eles são 3 pessoas fracas em comparação aos nossos killers, tá? Um deles é a vaga coringa, tá? Um deles podem estar nessa vaga coringa aqui que eu tô representando como o Cristino. Mas existe uma grande possibilidade de que ao final, no grupo, a gente possa ter pelo menos ali um dos nossos jogadores
fazendo parte disso. Lembrando que pessoas possam morrer nesse meio do caminho. Se na próxima sessão, onde a gente enfrentar os vampiros, ou na outra, caso a gente tenha uma sessão inteira mostrando o dia, e a gente perca 2 jogadores por ali. Cara, se a gente perder 2 jogadores, praticamente aqui as vagas finais seriam reservadas para um PVP ou para uma tentativa de assassinato de parte desse grupo. Lembrando, a sexta pessoa daqui é um sacrifício, que pode ser qualquer sacrifício. Não precisa ser um Henry, não precisa ser o sacrifício dos psicoleiras, não precisa ser o sacrifício dos vampiros. O que importa é que tenha um sacrifício vivo ao final. E sempre vai ter, porque pelas regras do Hexatomb, novos sacrifícios serão criados, ok? Então, no geral aqui, a gente pode ter essa visão e esse acontecimento. Mas o melhor mundo de todos é a gente conseguir, obviamente, matar todos os vampiros. Essa seria a realidade máxima absoluta, onde a gente teria os 4 jogadores mais uma última pessoa que poderia se juntar aos grupos. Se eles conseguissem matar os vampiros sem ninguém morrer, essa seria a mais top de todas. Mas eu acho que no final das contas, no mínimo, um jogador deve chegar até o fim do Hexatomb. Mas aí que vem a minha preocupação. Como eu disse, eu acho que 99% de chance de não ter TPK. Mas existe assim 1% que seria o seguinte: essa pessoa final se recusar a terminar o Hexatomb, tentar matar os últimos companheiros, porque, ao que eu diria, se não tiver 6 pessoas no final, o Hexatomb não é concluído. Então, essa pessoa poderia tentar matar os seus companheiros ali, os últimos membros do Hexatomb. A pessoa poderia se matar para acabar com o Hexatomb e ele não funcionar. Então, existem essas possibilidades em que, se no final a gente tiver um jogador e ele decidir por esse caminho, não concluir o Hexatomb, ele poderia acabar sendo morto, se matar ou matar um companheiro de grupo e então encerrar o poder do Hexatomb aqui. Não vai acabar com ele de vez, o que deu a entender, tem como o Hexatomb falhar, mas eu acho que ele vai tentar fazer de novo a Hexatomb daqui a mais um tempo. Ainda existe a chance dos rastreadores, né? Os membros aqui possam ter rastreadores e a ordem chegar até o local. Eu acho essa teoria mais difícil, mas é uma possibilidade também. E ajudar os jogadores no final do Hexatomb. O pior dos mundos seria nenhum vampiro morrer. Também existe essa chance. Se nenhum vampiro morrer, tem uma vaga garantida, que é a da Sabara, mas aí a gente teria que lidar com o Giovanni, com o Cristino, com a Cleo, que teoricamente ainda não está morta, com o Argano, se ele sobreviver, e com todos os psicoleiras. Então, de qualquer maneira, e o Pumba, né? De qualquer maneira, se ao final do Hexatomb a gente tiver ali todos os vampiros sobreviventes fora Sabara vivos, né, bem para continuar o Hexatomb e nossos jogadores em frangalhos, a gente vai ter que só lidar com os outros personagens e ao final uma pessoa pode estar viva se aliando ao grupo dos vampiros para poder concluir o Hexatomb. E aí a gente vai ver qual desejo possa ser feito. Então, no geral, eu acho que é isso. Eu acho que essa é a minha visão sobre esse combate final, sobre o que vai acontecer. Todo mundo vai morrer? Eu acho que não. Eu acho que tem bastante chance da gente matar alguns dos vampiros, se não todos, com a ajuda do Cristino, com questões ali envolvendo os psicoleiras, talvez até o Giovanni, se a gente conseguir negociar novamente com ele. Muita coisa pode dar reviravolta e acabar destroçando os nossos caros vampiros, tá bom? Então, eu acho que essa é uma visão aí minha sobre essa questão e sobre como que eu acho que pode encerrar esse ciclo do Hexatomb sem morrer todo mundo, mas ainda com aquele quesinho de chance para poder impedir o Hexatomb ou coisas do tipo, né? Então vai ser decisões muito interessantes para ocorrer nos momentos finais, mas eu acho que pela próxima sessão, ali, se a gente tiver confronto, os vampiros não vão morrer todos por agora. O Kaito ou o Henry vai ser morto e os vampiros continuarão suave batalhando ali no último dia. Então eu acho que essa é uma das grandes possibilidades ali. Cai os psicoleiras e noite final será a batalha dos killers versus os nossos caros ali vampiros. Então ficamos por aqui no vídeo de hoje, lembrando como sempre aqui, mural dos membros, que de vez em quando eu vou sempre falar o nome de um ou outro aqui no começo do vídeo, quando eu me lembrar, mas sempre aqui no final do vídeo, todos estarão dispostos aí, os nossos grão-mestres, mestres e aprendizes. A gente tá aí com uma questão de grupinho no WhatsApp, a gente tem várias coisas legais para quem é membro aqui do canal. Então um agradecimento a todos, aqui quem falou que vocês foi o Lúcio, o seu narrador, e fui.